Após o sucesso do seu primeiro LP de 1985, a Legião Urbana começou a compor para o segundo LP, que acabou se chamando 2, Legião Urbana 2, do ano seguinte, 1986. O LP de 1985, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês em CD, foi puxado especialmente pelos sucessos Será e Ainda é Cedo. E então eles entraram e começaram a compor para esse maravilhoso segundo LP, o 2. O Renato Russo estava passando então um fim de semana na casa dos pais em Brasília e a sua irmã, um pouquinho mais nova, 1 ou 2 anos mais nova, a Carmen Teresa Manfredini, estava se preparando para sair em viagem de férias. E ela gostava muito de pintar quadros, tinha tintas, tinha material, fazia aulas, e o Renato chegou então para ela, um dia antes dela sair em viagem, e falou: olha, Carmen Teresa, como ele costumava chamá-la, Carmen Teresa, eu vou precisar mexer no seu material de pintura, mas você pode ficar tranquila, quando você voltar de viagem, vai estar tudo bonitinho no seu lugar, organizado, tudo inteirinho, tá legal? E a Carminha, então, meio ressabiada, deu o ok para ele, mas ficou com aquela interrogação: o que será que o meu irmão quer fazer com o meu material? Quando ela voltou de férias, ele mostrou para ela a letra de Acrylic on Canvas, a terceira música deste LP maravilhoso da Legião Urbana, uma música lindíssima, em que ele faz um paralelo do fim de um relacionamento e o eu lírico, né, ele próprio, seria Renato Russo, talvez, quem sabe, assumindo a culpa pelo fim daquele relacionamento e fazendo toda uma menção, um paralelo usando o material de pintura, né? Muito linda a letra. E, aliás, vamos primeiro contar um pouquinho da história desse LP aqui maravilhoso de 1986. O de 85 tinha feito já um relativo sucesso, especialmente as músicas Será e Ainda é Cedo, e era um disco, vamos dizer, mais punk, mais gritado, mais rock and roll, e teve uma ótima receptividade. Quando eles foram, então, entrar no estúdio para começar a gravar as composições do 2, eles tiveram mais respaldo, né? Já eram mais considerados dentro da gravadora e tiveram então mais tempo de estúdio, mais recurso tecnológico, mais tranquilidade para esse segundo LP. E o Renato, especialmente, quis colocar então a linha desse LP de uma forma mais lírica, mais melódica, explorando mais e mostrando mais o seu lado de poeta, né, do que o seu lado punk rock and roll daquele primeiro disco. O disco abre com Daniel na Cova dos Leões, que tem uma letra bíblica, né, uma letra super rebuscada, e o Renato compôs no teclado, basicamente, essa música. E em várias entrevistas dele, aqui no YouTube, inclusive, ele menciona que, por diversas vezes, os diretores da gravadora, né, se entreolhavam e falavam assim: puxa, será isso é rock? Daniel na Cova dos Leões, quando ouviram aquilo ali pela primeira vez, quando ouviram essa música maravilhosa pela primeira vez, perguntaram um para o outro, perguntaram para o Renato: mas isso é rock? Será que vai pegar? Será que vai dar certo? E o Renato deu aquela risada, né? Nas entrevistas ele dá aquela risada, tipo assim: deixa comigo que isso também é rock and roll. Depois dessa música vem Quase Sem Querer, que é uma música ali mais simples, em termos de formatação e de letra, mais direta, mas também muito melódica e com grande influência de Smiths e muito violão, um arranjo de violão maravilhoso, especialmente do Renato Russo. Essa música já estava pronta, sem os violões, quando a banda ouviu no estúdio e falou: poxa, tá faltando alguma coisa. Foi então que o Renato resolveu colocar seus violões ali em cima e a música ficou com um acabamento perfeito, é linda. E a terceira música, então, é Acrylic on Canvas, aquela que ele fez com a ajuda da sua irmã. Muito bonita essa letra. Realmente, vamos revê-la aqui, um pedaço de Acrylic on Canvas,
que é a terceira música, vamos lá, Acrylic on Canvas. É a terceira música desse disco. Vamos rever a música, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos falar um pouquinho sobre ela. Na primeira parte da letra, o Renato faz então um paralelo do ser amado da amada, né, com a pintura. É saudade então, e mais uma vez, de você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu, as cores que escolhi entre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos de um dia sermos três. Na segunda parte, ele assume que ele errou, olha só. E era sempre e não foi por mal, eu juro que nunca quis deixar você tão triste. Sempre as mesmas desculpas, e desculpas nem sempre são sinceras, quase nunca são. É ele assumindo, né? Ele, o eu lírico, o Renato Russo, assumindo que ele sempre vem com as mesmas desculpas. E olha essa parte onde ele ressalta um material de pintura, que linda, né? A terceira parte, preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. A armação fiz com madeira da janela do seu quarto. Do portão da sua casa fiz paleta e cavalete, e com as lágrimas que não brincaram com você, destilei óleo de linhaça, e da sua cama arranquei pedaços que talhei em estiletes de tamanhos diferentes e fiz então pincéis com seus cabelos. Fiz carvão do batom que roubei de você e com ele marquei 2 pontos de fuga e rabisquei meu horizonte. E era sempre, não foi por mal, eu juro que não foi por mal, eu não queria machucar você, prometo que isso não vai acontecer mais uma vez. E era sempre, sempre o mesmo novamente, a mesma traição. Às vezes é difícil esquecer. E ele fala, né, como se alguém fosse visitá-los ou procurar a amada na residência dele, né, ou na casa dele, onde eles viviam, e ele respondendo, sinto muito, ela não mora mais aqui. Como que dizendo, né, ela foi embora daqui, ela cansou das minhas desculpas. A Carmen Teresa Manfredini, irmã do Renato Russo, também é professora de inglês, assim como ele foi no início da juventude, antes da Legião Urbana decolar, ele também era professor de inglês. Eles passaram 2 a 3 anos com os pais, com a família, morando em Nova York, nos Estados Unidos. Então eles adquiriram praticamente um inglês ali de nativos, né, de nascidos nos Estados Unidos. E ambos viraram professor de inglês. A Carminha, além de pintar e ser professora de inglês, ela também canta. Ela canta, gravou um disco belíssimo com a banda Tantra, muito legal. E essa questão do inglês perfeito dela, vocês podem conferir também da afinação. Ela é muito afinada, além do inglês perfeito e da belíssima voz. Eu vou deixar aqui um link de uma música que ela gravou num projeto especial em homenagem aos Beatles, com vários cantores, várias bandas, e ela, com a banda Tantra, canta Rocky Raccoon. Vou deixar aqui no link dos nossos comentários. No seu disco solo, esse belíssimo também, de 1994, Stonewall Celebration Concert, todinho em inglês, é o primeiro álbum solo do Renato Russo. O segundo foi Equilíbrio Distante, que é aquele disco em italiano também muito bonito. Nesse álbum aqui, na contracapa, olha aqui, eu tenho o CD, tem uma foto que o Renato colocou dele com a irmã, a Carminha. Dá para vocês verem aqui, olha que legal, né? Eles dois na infância, na época em que moraram lá em Nova York. Essa foto é no Central Park. Aqui o Renato Russo devia ter aqui por volta de seus 8 anos, e a Carminha aqui por volta dos seus 6, 7 anos. Legal? Esse é um disco também que eu recomendo, Stonewall Celebration Concert, mas só que ele vai ser matéria para um próximo programa. Fica ligado, quero ver você lá. Até mais.